Eu sou da igreja que a Santa Paz do Senhor. Amém. Eu cheguei e olhei a placa ali, refúgio da fé, eu fui no Salmo 46. Né? Aí, o Senhor fala até lá no versículo 10, né? Aquele pai saber que o Senhor, que eu sou Deus. Amém. Mas muitas vezes a gente não se aquieta, a gente duvida, né? A gente não tem aquela fé de mover a montanha. O meu pai, já é a segunda internação dele, né? Ele está com 88 anos, né? Eu até brinquei com a minha cunhada, falei assim, a gente está exigindo muito de um coração com quase 89 anos, né? Mas ele fez o cateterismo, aí depois fez a angioplastia e tinha também um marca-passo, né? E nesse marca-passo, Deus quase ia levando ele, né? Mas Deus ele foi misericordioso. Amém. Toda vez que eu ia lá, eu orava por ele, né? Eu orava por ele. Até que teve um senhor lá do lado dele também, na primeira internação, que ele estava em coma, induzido, mas ele não queria voltar, né? Aí a esposa dele todo dia ia vindo lá. Eu falei, mas Senhor, tem misericórdia, sua palavra no meu coração, ele não quer voltar. Né? Ele não quer voltar. Aí eu peguei e falei assim para ela, falei assim, olha, ele não está querendo voltar. Ela falou assim, ele falou que ele queria ir partir. Ele se batizou e falou que ele queria partir, que ele não queria mais ficar aqui. Eu falei assim, então, a partir de vocês podem fazer para ele acordar, né? Porque já tiraram a aceitação dele, né? Aí eu falei pro meu pai, tá vendo? Ele não está tendo a chance que o senhor tem, ele está querendo ir, né? E meu pai quase que foi. A gente foi para Santo André fazer um exame. E quando na volta ele pegou a saturação dele, começou a baixar. Aí eu já comecei a entrar em oração, né? Chegou rápido no hospital, já entubaram ele. No outro dia que fui visitar, ele estava entubado, né? Tinha acordado. Aí, mas Deus deu a vitória. E agora ele pegou também, ficou 17 dias, né? Deus também deu a vitória, né? Eu falo assim, nossa, olha, o coração dele tá novo agora, viu? É só ter umas restrições, né? Só ter umas restrições, assim, não comer coisa muito gordurosa, assim. Depois passou uma lista do que ele pode comer, o que ele não pode, né? Mas o coração dele tá bem novo, né? Eu falei, glória a Deus por isso, né? Porque Deus ele é fiel. Quando a gente confia, ele nos surpreende. A gente, no serviço, tem um bônus de R$300, né? Então, se você for o mês todo sem falta, eles depositam no Vale Alimentação. E eu brincando com as meninas, eu perdi meu pastel, né? Que toda sexta-feira tem uma feira, às vezes a gente, quando não leva marmita, come pastel, né? Falei, esse mês eu perdi meu pastel. Aí a menina brincando comigo, não, pode deixar que eu te dou o meu, né? Aí eu falei assim, sabe assim, não, porque eu faltei 2 dias para ficar com ele no hospital quando ele foi fazer a angioplastia, né? Eu precisava de acompanhante. Aí teve de ficar em observação lá, né? E nisso eu perdi os 2 dias, mas eu avisei no serviço. Deus é fiel que eles me bonificaram, né? Eles pegaram, não puseram falta em mim, né? Puseram falta justificada. Então meu salário veio inteiro. Amém. Aí eu estava lá, eu sou controlador de acesso, eu trabalho na garagem, carga e descarga. Aí chegou uma senhora, ia fazer um evento lá, ela pegou, eu fiquei conversando com ela, explicando para ela como funcionava. Aí eu falei assim, já que tá só vocês duas, eu vou deixar o carro aqui um pouquinho e se ajudar ela lá, né? Porque é muito distante da sala que ela estava. Ela falou, tá bom, você vai fazer isso por mim? Não, eu falei, passo. E depois ela pegou, o rapaz dele pegou o carro dela, né? O manobrista, e ela subiu. Quando ela desceu com as caixas, o rapaz foi buscar o carro, ela pegou, aí a menina chegou, né? Que estava com ela. Como é seu nome? Eu falei, Sandra. Ela pegou e falou assim, vem aqui um pouquinho. Eu peguei e fui, né? Ela pegou assim, toma. Eu falei, Deus abençoe, muito obrigado, né? Eu li assim rapidinho, vi que parecia R$20. Eu falei, não, mas não é R$20. Tem um 5 na frente,
essa moto é falsa. Olha o diabo trabalhando. Eu falei, não, Senhor, amém. Aí quando ela saiu, eu fechei o portão, que eu fui ver, era 50 euros. E eu falei, oh, glória a Deus. Aí eu falando com a minha colega, ela foi lá ver quanto fizeram o euro, né? Quanto estava o euro. Está 312, 50 euros, né? Eu falei, ó, Deus foi fiel que me deu a bonificação adiantada, né? Então, quando a gente é fiel com Deus, Ele é fiel com a gente. Não precisa se preocupar, né? Tem outro testemunho também. Quando eu quebrei o tornozelo, em 2008, Deus ficou um ano falando comigo. Eu tinha insônia, né? Eu tinha insônia, então às vezes eu não conseguia dormir, eu ficava nervosa. Aí depois eu comecei a ficar meditando nas palavras de Deus, né? O que Deus, nas coisas de Deus, de como eu era, de como Deus estava fazendo na minha vida, né? Aí, nessa época eu estava afastada dos caminhos. Eu era afastada dentro da igreja, porque existe muito assim, né? Se está na igreja, mas você não tem compromisso, sai da igreja para fazer as coisas erradas, né? Então, eu era uma crente desse tipo. Aí, o senhor falava assim, eu tenho um particular contigo. Eu amei, Senhor. E vinha aquela visão rápida. Eu via um quarto cinza, tinha uma porta assim e outra assim do lado. Aí toda vez que vinha, durante um ano foi. Aí eu tinha feito acordo na firma, eles pegaram e me chamaram. Mas aquele dia que você não quer sair, você não quer sair para lugar nenhum, né? Num dia antes eu tinha ido no mercado com ela, né? Eu falei que eu peguei trauma de manga. Passei a não gostar mais de manga por causa disso. Ela pegou e comprou uma manga para mim, né? Aí eu falei assim, eu vou deixar madurar, amanhã eu como, né? Quando eu cheguei do hospital, a manga já estava no estômago do meu pai e do meu filho, né? Aí Deus me surpreendeu também. Quando eu entrei no hospital, que eu vi a parede cinza, a porta assim e assim. E eu fiquei quase 5 horas na meia de cirurgia, né? Por causa do tornozelo. E eu era uma pessoa que eu tinha medo de faltar no serviço para ser mandado embora, né? Então, se eu faltava, vão me mandar embora. Então, muitas vezes eu fui doente trabalhar, né? Eu não tinha essa fé que eu tenho hoje, né? Eu ia trabalhar doente, muitas vezes eu fui, deixei meu filho doente, ela cuidou do meu filho, né, do meu bebê. Então, mas Deus me mostrou naquela época que Ele era comigo, né? E veio uma Bolsa Família que eu não tinha feito inscrição, veio Bolsa Família que eu não tinha feito inscrição. Quando eu machuquei o pé, era para eu ter voltado para trabalhar, né? Aí a dona falou assim, ó, como vocês têm 2 meses ainda para pegar o seguro-desemprego, vocês trabalham, depois que vocês pegar, vocês me falam que eu registro vocês. Falei, tá bom. Quando eu saí de lá, eu pisar na calçada, fui subir na calçada, e o buraco, me desviei do buraco, acabei caindo. Estava só eu e minha colega. Aí ela se desesperou, ligou para a dona pegou, mandou o motorista me buscar e levou a gente no hospital, né? Aí nesse dia ele ficou por nossa conta. Aí a médica pegou a enfermeirinha que a gente conheceu e falou assim para mim, seu caso é mais sério do que a gente pensa, você só não luxou seu pé, você quebrou e trincou o tornozelo, né? Aí o médico falou assim, como você fez essa proeza, né? Como você fez essa proeza? Porque do jeito que eu caí, eu fiquei. Aí ele foi, depois aí falou assim, você vai ter que esperar para a gente achar vaga. Enfim, quando foi mais quase 5 horas da tarde, acharam uma vaga no Paris. Foi para o Paris. Fiquei lá, operei, voltei, né? Aí eu falei, Senhor, e agora? Né? E eu falei, meu Deus, e agora? Né? Vai falar as coisas. É o primeiro pensamento que a gente tem, né? E como eu vou pagar isso? Como eu vou pagar aquilo? Aí Deus pegou, já começou a dar com providência. O pessoal que foi me visitar me levaram uma compra, né? Tinha uma tia do meu filho que eu não conhecia, aí foi me visitar e levou umas compras. A compra durou 10 meses. Eu voltei a trabalhar, fiquei 10 meses em casa. Voltei a trabalhar e ainda tinha coisas. Aí veio o Bolsa Família, de
depois veio uma carta de um seguro, que eu não sei de onde, seguro de Deus, 200 e poucos reais. Aí veio outra carta do aquele X-Cap, eu sempre gostava, né? Mas eu já tinha resgatado. No mesmo mês eu já tinha resgatado. E veio uma carta que era para eu resgatar. Era 200 e pouco também, uns 220. Mas Senhor, eu tinha resgatado. Todo o trabalho é de Deus. E nisso eu cresci na minha fé. Eu teve um dia que só tinha um ovo para comer. Né? Aí meu pai falou assim, e agora? Só tem um ovo para mistura. Eu falei, não tem problema, Deus proverá. Se amanhã for para a gente comer carne, ele vai prover. Né? Ele viu o pagamento só daqui a 15 dias. Meu pai era muito assim, cético também, não acreditava muito, né? Aí eu peguei, fiz um omelete, parti em 3, comemos, no outro dia minha vizinha me chama, Sandra, oi, ela tem esses 3 filé de frango, você quer para você? Eu falei, glória a Deus, eu quero sim, né? Aí eu peguei, fiz e paguei, bonitinho, deixei ela falei, só que Jesus preparou para o Senhor. Ele, nossa, filha, mistura. Eu falei, Deus é fiel, né, pai? Aí ele ficou todo feliz. Aí ele falou assim, nossa, eu tô com uma vontade de comer banana. Aí ele olhou para mim, Deus proverá, né, filho? Eu falei, Deus proverá. Aí quando foi no outro dia, numa sexta-feira, essa mesma vizinha me chamou. Aí eu saí pulando para ver o que ela queria. Ela, olha, tem essas 2 colheres de banana, você quer para você? Eu falei, glória a Deus, você é a resposta da minha oração, né? Ela deu risada, ela falou, por quê? Eu falei, não, porque meu pai falou ontem que queria comer banana. Eu falei que Deus ia prover, né? Então Deus, você foi um instrumento de bênção. Ela, que legal. Eu falei, sim, Deus é fiel. Aí quando ele chegou, eu falei, pai, olha que Deus mandou para você, olha que Jesus mandou para o Senhor. Ele, olha, filha, banana. Eu falei, pai, Deus é fiel, né? Ele é mesmo, né, filha? Deus é fiel. Eu falei, então, pai, a gente não precisa se preocupar. Né? Não precisamos se preocupar que Deus é que supre as nossas necessidades, né? Então, depois desse momento, eu sei que Deus é fiel. Às vezes, e muitas vezes, eu dei meu dízimo para a pastora, ela, mas você não está precisando? Eu falei, não é meu. Os 10% não é meu, né? Então, eu dou com alegria, porque eu sei que Deus ele vai prover. Se faltar, ele vai tocar em alguém para sustentar, né? No serviço, uma vez à noite, mesmo sendo falha, Deus ele é fiel na nossa vida. Eu desci para fumar, nessa época eu fumava. Aí eu desci, subi, me deu aquela vontade de comer chocolate. Eu falei, ai Jesus, quer tanto chocolate. Apesar das falhas da gente, Deus é fiel. Daqui a pouco veio uma senhorinha, toda feliz, quando ela me viu, abriu um sorriso, né? Aí me entregou uma caixa. Ela falou assim, ai filha, eu lembrei de você. Aí eu peguei, deixei a caixa, né? Estava na porta do elevador, orientando o pessoal. Aí depois quando eu fui ver chocolate da Copenhague, eu falei, olha Senhor, muito obrigado, Deus é fiel. Eu falei, ainda bem que você paga, Deus é fiel. Né? Então, eu hoje em dia não me preocupo, porque eu sei se faltar aqui, ele vai, né? Igual os outros falam assim, você vai perder seus presentes. Eu falei, não vou perder, porque dinheiro a gente não perde. Se você for pensar, você não perde. Você pode perder aqui, mas você ganha ali. Teve outra vez também, a última. Eu estava no metrô, eu gosto de sentar na janela e não conversar com ninguém, ficar olhando a paisagem. Aí sentou uma senhorinha, bem senhorinha na frente, e começou a conversar comigo, no celular, né? Aí ela pegou tirar uma blusa. Filha, você quer comprar? Eu falei, não, filha, não tenho menina, né? Eu só tenho um rapaz. Ah, tá bom, guardou. Aí eu escutava no meu coração, guarda o celular. E dei atenção para ela. Eu falei, ai Jesus. Aí eu comecei a conversar com ela, né? Eu falei, ó, Jesus te ama. Aí ela começou a desabar a chorar. Eu falei, você quer que eu ore por você? Aí ela, eu quero, você ora por mim? Eu falei, ora. E aí eu peguei, orei por ela, todo mundo olhando, né? Aí a moça falou assim, ela está orando, vamos ficar quieta. Aí eu peguei, orei por ela, né? E eu senti o espírito da morte. Ela estava já planejando se matar. Eu falei assim, ó,
O que você está pensando em fazer, você não vai fazer, sabe por quê? Porque Jesus ainda te ama. Aí ela pegou e falou assim, eu estou com meu marido, eu estou sem nada em casa. Eu estava com 50 reais. Nessa época eu não estava trabalhando, então sempre eles me chamavam para fazer bico, né? Aí eu tinha guardado para pôr no cartão. E toda vez que eu ia pôr no cartão, não dava vontade de pôr. Eu voltava lá para trás. Eu peguei, tirei e dei para ela, né? Pessoal, Senhor, tu sabe todas as coisas, né? Então, o dinheiro que eu estava guardando era para ela, né? Eu peguei e falei assim, olha, eu só tenho esse. Ela, mas você vai fazer? Eu falei, não, Deus proverá. Quando foi no mesmo dia, eu estava indo trabalhar, meia-noite, me deram de caixinha R$ 25. Daqui a pouco veio outro, me deu mais R$ 50. Aí veio outro, me deu mais R$ 25. Eu falei assim, tu és fiel, obrigado, né? Então, eu dei para ela, mas Deus me deu o dobro, né? Então, Deus ele é fiel, a gente não deve duvidar do poder de Deus, né? E nem ficar na dúvida, né? Nem ficar na dúvida, porque Ele é fiel, né? Nós temos que saber acreditar. E sabe que Ele é Deus, que Ele vai nos honrar, né? E olha nessa oportunidade, as palavras do Senhor. Porque se a gente está aqui, é muito Deus, né?